Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e queridos amigos leitores da Bíblia Sagrada e alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui nesta manhã para mais uma pré-aula da lição de número 10 da EBD-CPAD, revista do terceiro trimestre de 2016, deste domingo, dia 11 de setembro de 2016. E o tema desta lição é a evangelização das pessoas com deficiência. O texto áureo, o texto áureo está consubstanciado no livro de Lucas, no capítulo de número 21, no capítulo de número 14, versículo de número 21, que diz assim: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e mancos e os cegos. A verdade prática, a verdade prática diz o seguinte: a evangelização que não inclui as pessoas com deficiência, ela é incompleta e não expressa plenamente o amor de Deus. No elenco do, da leitura semanal diária, o analista ele vai sugerir aqui, para melhor compreensão da aula, no domingo ele sugere que na segunda-feira nós leiamos o livro de 2 Samuel, no capítulo 9, versículo de número 10, a inclusão de um coxo à mesa do rei Davi. Na terça-feira é o livro de Marcos, capítulo 7, versículos de número 31 a 37, que vai falar a respeito do surdo, né? E aqui ele diz: o surdo que ouviu Jesus e foi curado. Na quarta-feira, o livro de João, o apóstolo João, no capítulo de número 9, versículo 25, a confissão do cego que foi curado. Quinta-feira ele sugere a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de 1 a 10, que fala a respeito de um paralítico que foi curado e exaltou a Deus. Na sexta-feira, a sugestão vai por conta do livro de Isaías, no capítulo 35, versículo de 1 a 10, onde ele diz que os portadores de necessidades especiais no plano divino. Ele vai mostrar, no contexto deste livro, a mensagem de Deus que os portadores de necessidades especiais também estão incluídos no plano divino. O sábado, o comentarista sugere a leitura do livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 22. O Evangelho de Jesus ama e inclui a todos. E no domingo, a nossa sugestão é de que eu e você estejamos juntos na nossa classe para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e iremos aprender muito mais as coisas concernentes ao reino do céu. O que podemos ver nesta lição é que o analista ele objeta conscientizar a todos os crentes da suficiência de Cristo para as pessoas que, de uma forma ou de outra, estão com necessidades especiais. Esse é o objetivo da lição desse domingo, né? Na primeiro tópico, ele conscientiza que Cristo é suficiente para as pessoas que se apresentam com deficiência. No tópico 2, ele faz saber que os surdos precisam ser alcançados com o som do Evangelho. No tópico 4, ele vai mostrar que os cegos também podem ser conduzidos a Cristo. E no quarto tópico,
ele mostra que os paralíticos devem ser levados até um encontro de Jesus. Amém. Vamos então já para a parte introdutiva dessa lição, e o comentarista já faz alusão ao tetraplégico no tanque de Betesda, que ele ali descreve, né, no livro de João, no capítulo de número 5, versículo 2, onde aquele homem, aquele tetraplégico, ele estava ali e ele fala para Jesus da sua impossibilidade de ser curado devido a uma falta de acessibilidade ao tanque, aquele tanque, né, que de quando em vez ele era agitado, né, ele tinha as suas águas agitadas por um anjo, e aquelas pessoas que por ali descessem, né, nessa ocasião, né, aquele que chegasse primeiro, que entrasse primeiro, tivesse acesso primeiro àquele local, aquelas águas, ele seria curado da sua enfermidade. Jesus ali, ele opera um milagre e na vida daquele homem, né, que estava ali já há tanto tempo, há tantos anos, esperando um momento em que ele pudesse acessar as águas e receber a sua cura. Jesus opera ali o milagre instantaneamente na vida daquele deficiente que foi liberto para a glorificação do nome do Senhor. Isso já está na parte introdutiva, e no primeiro tópico da lição nós vamos ver aqui a definição, está aqui na revista, a definição de deficiente segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e a expressão do termo com o seu significado segundo esse organismo mundial, que atribui aquele que tem, de uma forma ou de outra, privação de seu sentido, do movimento, ou ainda do pleno exercício das suas faculdades mentais. Aí está, então, a definição, não inclui neste caso aí os surdos, os mudos, os cegos, coxos, portadores de síndrome de Down e tantas outras limitações físicas que estão contidas na definição da Organização Mundial de Saúde. Havia na nação de Israel, naquela época, no Antigo Testamento, nos relatos do Velho Testamento, uma restrição aos deficientes, inclusive ao exercício sacerdotal. Isso eu falo no Antigo Testamento. Todavia, na contramão dessa restrição, né, desta barreira discriminatória que era imposta aos portadores de algum tipo de deficiência física, na contramão disso tudo, o rei Davi, ele convida um coxo, filho de Jonas, né, Jonatas, filho do rei Saul, ele que era herdeiro do rei Saul, e ele havia sofrido um acidente na sua infância, e teria se tornado coxo. Davi o convida a morar no palácio e sentar à mesa do rei. E eu estou falando aqui de Mefibosete, que era neto de Saul e era filho de Jonatas, amigo de Davi, irmão de Davi, e ele tinha esse problema físico. Contudo, Davi fez buscá-lo lá em Lodebar e
introduziu ele no palácio e fê-lo sentar à mesa a comer as refeições com o rei, enquanto que havia restrições impostas aos coxos, aos paralíticos, aos cegos e a todos aqueles que eram portadores de algum tipo de deficiência, tá? Inclusive no exercício Uma sacerdotal. ameaça foi Porém, detectada. Davi vai na contramão disso tudo e introduz na mordomia palaciana um coxo que faz sentar à sua mesa e comer com ele. Só para complementar, eu quero mostrar o antagonismo desta posição velho-testamentária com o que diz a palavra no contexto neotestamentário, onde está escrito que, onde o próprio Senhor, ele diz que se um olho lhe impede de entrar no céu, arranca-o e entra no céu sem ele, porque é melhor você entrar sem um olho no céu do que viver com os dois e ir Uma parar ameaça foi direitinho no detectada. inferno. Então, é isso que diz a palavra do Senhor já no contexto neotestamentário. Portanto, eu concluo que o céu também está reservado aos portadores de deficiência física. E, de outra forma, nós não teríamos nos anais bíblicos tais alusões. Ainda no Velho Testamento, nós podemos observar, nós podemos verificar que o patriarca Jacó, que se transformou em Israel após aquele encontro memorável com um anjo, e antes de ele ser transformado em Israel, ele ficou coxo, porque quando ali ele luta no Val do Jaboque, ele luta com um anjo, né? Ele luta com aquele ser angelical e o anjo toca na juntura da sua coxa, ou seja, no joelho, toca no joelho dele e ele fica manco. Ele passa a mancar, a ser coxo de uma perna. Eu sugiro que você leia o texto bíblico com atenção e facilmente irá concluir o plano da salvação para aqueles que são também portadores de deficiência física. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 32, versículo de número 22, e você vai ver o encontro memorável de Jacó com o anjo. Hoje, com os avanços, meus amados irmãos, da ciência e da engenharia, eu vou falar aqui um pouco de alguma coisa que eu conheço próximo, que é a engenharia mecatrônica. Há uma grande possibilidade com os avanços da ciência mecatrônica, há uma grande possibilidade de se proporcionar uma vida próxima à naturalidade das pessoas que se apresentam com necessidades especiais. Todavia, meus amados irmãos, eu não posso deixar isso de lado, porque é uma coisa que salta aos olhos. Ainda temos muito o que fazer, ainda precisamos avançar e muito, não apenas no campo da engenharia, da engenharia física, como também na esfera administrativa pública e no campo do legislativo em todos os níveis, estadual, no legislativo
federal e no legislativo municipal, no que refere-se à elaboração de leis que venham garantir todos os meios e todos os níveis de acessibilidade dessas pessoas a, a, essa, a essas localidades, né, aos logradouros públicos e também privado, como é o nosso caso, o caso das igrejas. Nós, como igreja, inclusive, temos que estar sempre numa posição de vanguarda. Temos que estar sempre na dianteira no sentido de dar acessibilidade a esse alvo, né? A esse alvo que é as pessoas com deficiências físicas, portadores de necessidades especiais, que devem ser alcançadas pelo Evangelho, porque delas também é o reino do céu. Portanto, nas nossas igrejas deve haver uma conscientização, deve haver uma preocupação de nossos gestores no sentido de garantirmos nos lugares de concentração, onde nós nos reunimos, nos templos, nos lugares das nossas reuniões, de estarem devidamente equipadas e aparelhadas para receber os deficientes físicos e os portadores de necessidades especiais, para que eles recebam a palavra de Deus e glorifiquem ao nome do Senhor. Vamos ver aqui já na nossa revista, no tópico de número 3, onde o analista da lição, ele coloca que o nosso país está cheio de pessoas com deficiência visual, e não só deficiência visual, mas também tantas outras deficiências, e é difícil, muitas vezes, você encontrar um lugar onde não tenha pessoas que sejam portadoras dessas necessidades especiais. Perto da nossa casa, no ambiente em que vivemos, nas ruas, nos bairros, nas escolas, nas faculdades, por aí vai. É nosso dever, e é o nosso dever patrocinar a inclusão desses nossos irmãos, de formas que venhamos lhes garantir e viabilizar as condições de acessibilidade necessária ao encontro dessas pessoas com o Senhor da salvação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como fazer? De que forma fazer isso? Nós temos um exemplo, nós temos um exemplo clássico na Bíblia de quatro homens que, diante de um tetraplégico, eles não mediram esforços em levar aquele homem até um encontro com o Senhor Jesus. Eles lhe pregaram, dizendo que Jesus estava e que Jesus curava, Jesus salvava e Jesus libertava, mas ele estava ali jazindo no leito tetraplégico, e não tinha formas de acessar a, a presença de Jesus. Mas eles puseram ele naquela maca, naquela cama, e foram levá-lo até onde se encontrava o Senhor Jesus, para que o Senhor pudesse tratar aquela situação com libertação e com cura. Mas eles foram impedidos porque o local estava completamente inacessível devido a uma quantidade aglomerativa de gente nas proximidades onde estava o Senhor Jesus. No entanto, eles não mediram esforço, levaram esse homem com toda a dificuldade pelo telhado, abriram espaço pelo telhado
e colocaram esse paralítico diante de Jesus Cristo, que ali imediatamente o Senhor tratou aquela situação com libertação e com cura, e foi um dos milagres que mais se notabilizou no meio dos escribas, dos fariseus, porque o Senhor Jesus, ele, conhecendo o pensamento daquelas pessoas que ali estavam, ele colocou muito claro, ele deixou muito claro que ele havia vindo para salvar e para libertar e para perdoar os pecados da humanidade. Você pode ver isso lá em Marcos, no capítulo de número 2, versículos de 1 a 12, e você vai ver a narrativa desse feito extraordinário do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Bom, nós chegamos aqui então ao término dessa pré-aula, certo? Onde nós buscamos dar uma síntese do que coloca o pastor Cláudio Honor de Andrade, o nosso comentarista, o analista dessa matéria, dessa temática, que é o desafio da evangelização. E eu espero ter contribuído de alguma forma, espero ter podido ajudar na exposição desta pré-aula a sua compreensão, deixando aqui mais uma vez a nossa sugerência de estarmos juntos nesse domingo na nossa escola bíblica dominical, na nossa classe, aprendendo mais das coisas que concernem ao reino de Deus. Agradeço a sua atenção e me despeço com a paz do Senhor Jesus e um excelente final de semana, um fim de semana espetacular para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de